o quê? Era como o quê? Como o leão, e tinha asas de águia. Ele diz assim: enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas o quê? As asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés como um homem. Ele foi dada mente de homem. Paremos aí, olhe para cá. Então, irmãos, o primeiro bicho que ele viu na visão dele era parecido com o quê? Com um leão. Era parecido com um leão. Só que esse bicho tinha asas de águia. E quando ele estava olhando para esse bicho aí, ele percebeu que as asas foram arrancadas. E esse animal foi colocado em 2 pés como um homem. E recebeu um coração ou uma mente de homem. Estranho, né? Pois é, foi isso que ele viu na visão. Agora, qual foi o segundo animal que ele viu na visão? Veja aí, versículo 5. Ele fala: continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a quê? A um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia o quê? 3 costelas. Ele dizia: levanta-te e devora muita carne. Agora aqui na tela, o segundo animal que ele viu era parecido com o quê? Com um urso. Só que esse bicho aí estava levantado de um lado assim, ó. Estava penso assim, levantado de um lado. Ele disse que na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. E foi-lhe dito: levanta-te e devora muita carne. Agora o terceiro animal que ele viu era parecido com o quê? Veja aí, versículo 6. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a quê? A um leopardo, e tinha nas costas o quê? 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Estranho, né? Pois é. Agora ele viu um bicho parecido com um leopardo. Porém, esse bicho tinha 4 asas de ave nas costas e 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Que zoológico estranho, né? Pois é, foi isso que ele viu na sua visão. Veja, o primeiro bicho parecia com o quê? Com um leão. O segundo parecia com um urso. O terceiro parecia com um leopardo. Agora o quarto animal que ele viu não parecia com bicho nenhum da terra. Ele não pôde comparar com nenhum animal da terra. Veja aí, versículo 7. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Então esse quarto animal não se parecia com bicho nenhum da terra. Ele não pôde comparar com nenhum animal. Ele chamou de terrível, espantoso e muito forte. Então esse animal tinha grandes dentes de ferro, unhas de bronze. Ele devorava e fazia em pedaços tudo que sobrava. Isso que era diferente. Era diferente de todos que apareceram antes dele. E tinha 10 chifres. O bicho é feio mesmo, né? Misericórdia. É possível encontrar um bicho desse? Pois é. Mas ele viu esses animais aí na sua visão. Agora, o que ele viu depois, né, desse quarto animal? Veja o versículo 8. Verso 8. Ele diz assim, ó: estando eu a observar os chifres, eis que entre eles, no meio deles, subiu o quê? Outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como de homem, e uma boca que falava com insolência, com poder, com vanglória. Então, irmãos, depois que ele viu esse quarto animal, ele estava olhando para os chifres, né? Ele estava olhando para os 10 chifres na cabeça do bicho. E aí então subiu o chifre pequeno, porém robusto e nervoso. Porque quando subiu, arrancou quantos? Arrancou logo 3, ocupou o lugar de 3. E nesse chifre pequeno que subiu no meio dos 10,
tinha olhos como de homem, e uma boca que falava com poder, com vanglória, com insolência. Aí o que ele viu depois desse filho pequeno? Veja o verso 9. Ele dizia: continuei olhando até que foram postos o quê? Uns tronos, e o ancião de dias se assentou. É Deus o Pai, o ancião de dias. Diz assim: sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Verso 10: um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhares de milhares estavam dentro dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Então, irmãos, depois que os filhos pequenos subiram no verso 10, arrancou 3. Daniel viu uma cena de julgamento. Deus o Pai sentado no trono, como juiz, em volta milhões e milhões de anjos como testemunhas, e foram abertos os livros de registro para o julgamento. Aí depois do juízo é que a pedra vem do céu, é que acontece a volta de Jesus, é que é estabelecido o reino de Deus. Então, irmãos, vamos agora entender, com a graça de Deus, o que lemos. Ontem nós explicamos aqui que nas partes proféticas da Bíblia, ou as partes proféticas da Bíblia, cerca de 95% delas não se entende como se lê, porque a Bíblia tem parte histórica e parte profética. Nas partes históricas, você lê água, é água mesmo, é o líquido H2O. Mas nas partes proféticas não, água é outra coisa. Nas partes históricas, quando você lê mulher, é o ser humano do sexo feminino, sim. Mas nas partes proféticas não, mulher é outra coisa. Nas partes históricas, quando você lê vento, é o ar e o movimento. Mas nas partes proféticas não, o vento é outra coisa. E eu disse que o tema de hoje exigiria o entendimento dessa simbologia. Então agora vamos entender o que lemos, né? Então voltemos aí para Daniel capítulo 7, versículo 2. 7, verso 2. 7, verso 2. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Então coloquemos aqui, os 4 ventos do céu agitando o mar grande. Verso 3. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Então veja, Daniel viu os 4 ventos do céu que agitavam o mar grande, e dessa agitação do mar grande surgiram 4 grandes animais. Agora, qual o significado dos 4 ventos do céu? Qual o significado do mar grande? E qual o significado dos 4 animais, ou os grandes animais, nas partes proféticas? Então vamos ver agora. Marca aí onde você está, a gente vai voltar para cá. E vamos agora para Jeremias 49, 36. Um pouco para trás aí, né? Daniel. Você voltando, passa Ezequiel, aí chega Jeremias. 49, 36. Qual o significado desses 4 ventos? Jeremias 49, 36. Todo mundo achou? Podemos ler? Se alguém não achar, só levanta a mão que a gente aguarda, tá? Então vamos ler. 49, 36. Diz assim, ó: trarei sobre Belão o quê? O que, gente? Você está com a Bíblia aberta aí? Trarei sobre Belão o quê? Os 4 ventos. De onde? Dos 4 ângulos do céu, e os espalharei na direção de todos esses ventos, e não haverá país onde não venham os fugitivos dele. Interessante, né? Olha aqui, Daniel viu os 4 ventos do céu que agitavam o mar grande. Jeremias viu da parte de Deus os 4 ventos dos 4 ângulos do céu.
Interessante, né? Os 4 ventos dos 4 ângulos do céu. Agora, olha o que Deus mostrou para João e ele escreveu no Apocalipse. Se você puder marcar aqui também, Jeremias, deixa marcado. Nós vamos voltar para cá também. Deixa Jeremias marcado aí. Vou marcar o meu aqui também. E vamos para Apocalipse agora, capítulo 7. Apocalipse 7. Aqui em Apocalipse 7, João teve uma visão da parte de Deus e relatou aqui. Apocalipse capítulo 7. Olha a visão que ele teve. Apocalipse capítulo 7. Diz assim, ó: depois disto, vi 4 anjos em pé, aonde? Nos 4 cantos da terra. O que eles estavam fazendo? Conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Interessante, né? Olha que interessante. Daniel viu os 4 ventos do céu que agitavam o mar grande. Jeremias viu os 4 ventos dos 4 ângulos do céu. E João viu 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Veja, 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. A terra não é quadrada, a terra não é retangular, a terra não tem 4 cantos, mas ele viu 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Enquanto ele estava olhando esses 4 anjos segurando os 4 ventos, apareceu um 5º anjo. Vamos ver, verso 2. Olha aí. Vi outro anjo. Veja, agora o 5º anjo apareceu, que subia de onde? Do nascente do sol. O sol nasce aonde? Veja, existem 4 pontos cardeais, não é? Norte, sul, leste e oeste. O sol nasce onde? No lado leste. Então esse 5º anjo vinha do lado leste. Vamos ler de novo o verso 2. Olha só. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, do lado leste, tendo o quê? Ele tinha o quê? O selo do Deus vivo. E clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos aonde? Na fronte os servos do nosso Deus. Paremos aí. Então esse 5º anjo tinha o selo de Deus. E ele vem do lado leste e fala com voz forte assim, ó, para os 4 anjos: não soltem os ventos, não soltem os ventos, não soltem os ventos. Espera um pouquinho, ainda não. Tem pessoas sinceras na terra sendo seladas com o selo de Deus. Então esse 5º anjo vem. Então dá a impressão de que os 4 anjos não aguentam mais a situação do mundo e querem, ó, soltar os ventos. Porque o 5º anjo vem e fala assim: calma aí, ainda não, espera um pouquinho. Meus amigos, durante essa semana nós vamos voltar nesse texto aí, quando falarmos aqui sobre a imagem da besta, o selo de Deus, a marca da besta e o 666, que vai ser na quarta-feira. Aí eu vou voltar nesse texto aqui, mas hoje temos que passar por ele, porque aí está João. Ele viu 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos. Então notem que interessante. Daniel viu 4 ventos do céu agitando no mar grande. Jeremias viu os 4 ventos dos 4 ângulos do céu. E João viu 4 anjos em pé nos 4 cantos
da terra, segurando os 4 ventos. Então, qual o significado desses 4 âmbitos do céu, esses 4 cantos da terra? Irmãos, os 4 âmbitos do céu e os 4 cantos da terra representam a mesma coisa. Os 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Agora, qual o significado dos ventos? Qual o significado dos ventos? Porque Daniel viu 4 ventos do céu agitando o mar grande. Então agora volte para Jeremias, no capítulo 49, verso 36, onde você marcou, e vamos ler o 36 e o 37, para saber agora o significado dos ventos. 36 e 37. Jeremias 49, 36 e 37. Talvez você tenha marcado aí já, né? Diz assim, ó. Achou? Jeremias 49, 36 e 37. Trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos do céu, e os espalharei na direção de todos estes ventos, e não haverá país onde não venham os fugitivos de Elão. Verso 37. Farei tremer a Elão diante de seus inimigos e diante dos que procuram o quê? A sua morte. Farei vir sobre os elamitas o quê? O mal, o brasume da minha ira, diz o Senhor, e enviarei após eles o quê? A espada, até que venha consumi-los. Então notem, irmãos, que ventos, aqui na tela, ventos significam guerras, lutas e contendas. Então notem que nas partes proféticas da Bíblia, não nas partes históricas, nas partes proféticas da Bíblia, ventos significa o quê? Guerras, lutas e contendas. Vamos ver mais um texto sobre isso? Jeremias 51, verso 1. Vira uma folha aí. Jeremias 51, versículo 1 em diante. Diz assim, ó: assim diz o Senhor: eis que levantarei o quê? Um vento destruidor. Contra quem? Contra a Babilônia e contra os que habitam em Lebe e Camai. Então perceba, vento destruidor. Verso 2: enviarei padejadores dos estrangeiros contra a Babilônia, que a padejarão e despojarão a sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. Então veja que vento tem a ver com destruição, com guerra. Verso 3: o flecheiro arme o seu arco contra o que eu faço com o seu, e contra o que presume da sua couraça. Não poupeis os seus jovens, destruíde todo o seu exército, caiam mortos na terra dos caldeus e atravessados pelas ruas. Então notem, irmãos, que ventos tem que ver com o quê? Guerras, lutas e contendas. Então agora começou a clarear a profecia. Dá uma olhada, ó. Então Daniel viu os 4 ventos do céu agitando o mar grande. Ou seja, ele viu os 4 pontos cardeais envolvidos em guerras, lutas e contendas. E essas guerras, lutas e contendas agitavam o mar grande. Agora, qual o significado do mar grande? Vamos colocar aqui a palavrinha mar. Vamos saber também o significado de mar. Depois vamos saber o que é o mar grande. Então agora pode deixar Jeremias de lado aí, não precisa marcar mais. E vamos para Apocalipse, capítulo 17, verso 15. Deixa só Daniel marcado, tá? Apocalipse 17, verso 15. Apocalipse 17, verso 15. Nas partes históricas da Bíblia, mar é o ajuntamento de águas, não é isso? Lá em Gênesis fala que Deus separou a porção seca e chamou terra, e as águas chamou de quê? De mares. Então, mar é o ajuntamento de águas. Mas nas partes proféticas, mar ou água não significa o líquido H2O. Veja aí, capítulo 17, verso 15.
Falou-me ainda: as águas que viste, onde a prostituta está sentada, são o quê? Povos, que mais? Multidões, que mais? Nações e línguas. Olha aí. Então o mar, nas partes proféticas da Bíblia, não é o ajuntamento de águas. O mar é povos, multidões, nações e línguas. Então notem que, se você for olhar historicamente, mar é o ajuntamento de águas, mas águas, em profecia, povos, multidões, nações e línguas. Então, se mar significa povos, multidões, nações e línguas, então o mar grande significa toda a humanidade. Então agora começou a clarear mais a profecia. Daniel viu os 4 pontos cardeais envolvidos em guerras, lutas e contendas que agitavam toda a humanidade. Ele viu toda a humanidade agitada por guerras, lutas e contendas. E essas guerras, lutas e contendas era luta pela conquista, luta pelo poder do mundo, luta pelo domínio. E aí então, irmãos, nessa agitação de toda a humanidade, com guerras, lutas e contendas, surgiram 4 grandes animais. Qual é o significado dos 4 grandes animais? Vejamos em Daniel, volta para Daniel, capítulo 7. Daniel 7, versículo 17. Porque nas partes históricas, animal é um bicho mesmo, mas nas partes proféticas não. Então qual é o significado de animal nas partes proféticas? Daniel 7, versículo 17. Aqui em Daniel 7, 17, diz assim, esses grandes animais, que são 4, são o quê? 4 reis que se levantarão da terra. Olha aí. Esses 4 grandes animais representam 4 grandes reis. Só que não tem rei sem reino. Então veja o versículo 23 agora. 7, 23. Então ele disse: o 4º animal será o quê? Um 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Você lembra daquele 4º animal? O terrível e espantoso? Tinha 10 chifres, era forte, destruiu toda a terra. Então esse verso 23 falou o quê? Vamos ler de novo? Então ele disse: o 4º animal será o 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Então, meus amigos, animal significa rei ou reino. De novo, animal significa rei ou reino. Então notem que esses 4 grandes animais representam 4 grandes reinos que dominariam o mundo ao longo da história. Então agora clareou mais a profecia. Veja, Daniel viu os 4 pontos cardeais envolvidos em guerras, lutas e contendas, agitando toda a humanidade. Dessa agitação toda a humanidade com guerras, surgiram 4 grandes reinos. Esses 4 grandes reinos são os mesmos 4 grandes reinos que estudamos ontem na estátua. Só que na estátua de ontem, esses 4 reinos eram representados pela cabeça de ouro, os peitos e braços de prata, os quadris de bronze e as pernas de ferro. Então aqui repetiu tudo, só que usando outra figura de linguagem. Então vejamos, veja, o significado dos 4 animais. Então veja, o primeiro animal que nós estudamos hoje, que Daniel viu, era parecido com um leão, e tinha asas de águia. E quando Daniel estava olhando para esse animal, na sua visão, ele percebeu que foram arrancadas as asas. Esse animal foi colocado em 2 pés como um homem, e recebeu um coração de homem. Pois é, esse animal representa o mesmo que a cabeça de ouro da estátua, o reinado de Babilônia. Aliás, biblicamente, Babilônia era representada por um leão.
Veja, a profecia fala que Daniel, quando estava olhando para ele, percebeu que as asas foram arrancadas. Agora, por que o leão com asas de águia representa o reinado de Babilônia? Na profecia de ontem, o metal mais precioso, que é o ouro, representava a Babilônia. Por quê? Porque Babilônia alcançou a maior glória que um reinado poderia alcançar. Já na profecia de hoje, é representada por um leão, porque o leão é rei da selva, e mais, com asas de águia. A águia é a ave que voa mais alto de todas as aves. Então essas asas de águia representam a glória alcançada por Babilônia, né, que se sobrepôs a todos os outros reinos. Mas Daniel disse que quando estava olhando, as asas foram arrancadas. Ou seja, o Babilônia foi se enfraquecendo e perdeu a sua glória, né? E o animal foi colocado em 2 pés como homem e recebeu o coração de homem. Agora, o que significa isso? Veja, um leão erguido sobre 2 pés como homem significa que ele perdeu suas qualidades distintivas de um leão e recebeu o coração de homem, ou mente de homem. Significa o quê? Covardia e timidez. Ou seja, a Babilônia se enfraqueceu de tal forma que caiu como presa fácil dos medos e persas. Então, o leão representa o reinado de Babilônia. Aí, quando Babilônia caiu, quem ocupou o lugar? Os medos e persas. Então, veja, o urso representa exatamente o reinado da Média e da Pérsia. Agora, esse urso que ele viu, ele estava penso assim, levantado de um lado, e na boca trazia 3 costelas entre os dentes, e foi dito: levanta-se e devora muita carne. Então notem que esse urso representa o mesmo que os peitos e braços da estátua, o reinado da Média e da Pérsia. Quem eram os reis da Média e da Pérsia? Ciro e Dario. E por que o bicho aqui aparece levantado de um lado assim, penso? Porque o reinado era desigual. Porque Ciro era mais poderoso do que Dario. Então notem que Ciro era mais poderoso do que Dario, por isso o reinado era desigual. E as 3 costelas entre os dentes representam o quê? A maneira sanguinária como conquistaram a Lídia, o Egito e a Babilônia, que foi a custa de muito sangue. Então por isso aparece esse bicho aí com 3 costelas entre os dentes. Agora, o próximo animal que ele viu era parecido com o quê? Um leopardo, com 4 asas de ave e 4 cabeças. Esse bicho aí representa o mesmo que os quadrinhos de bronze da estátua, ou seja, o Império Grego, a Grécia, né, de Alexandre o Grande. Agora, esse bicho tinha 4 asas de ave nas costas. Qual o significado dessas 4 asas de ave? Representa a rapidez de conquista. Por quê? Porque Alexandre o Grande, rei da Grécia, rapidamente conquistou o mundo. Ele tinha 33 anos de idade quando conquistou o mundo todo. Então essas asas representam a rapidez de conquista. Veja, aqui está ele, o Alexandre o Grande. Só que na mesma velocidade que ele conquistou o mundo, ele morreu. Ele morreu rápido. Diz a tradição que ele deu uma festa muito grande. Nessa festa comeu muita carne, bebeu muito vinho e morreu de congestão, o miserável. Veja, morreu rápido. Então Alexandre o Grande rapidamente conquistou o mundo, mas rapidamente também ele morreu. E quando ele morreu, o que aconteceu? Seus 4 generais, Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu, dividiram o reinado em 4 partes. E cada um governou uma parte. Então ele tinha 4 generais que passou a governar no lugar dele. Então as 4 cabeças do animal representam exatamente isso. Os 4 generais. Cassandro dominou o lado oeste, Lisímaco dominou o lado norte, Seleuco dominou o lado leste e Ptolomeu o lado sul. Então aí está o significado das 4 cabeças
desse animal, os 4 generais que passou a governar no lugar dele após a sua morte. Agora, depois desse animal, Daniel viu o quê? O 4º animal era parecido, não parecia com bicho nenhum, né? Ele chamou de terrível, espantoso e muito forte. Dentes de ferro, unhas de bronze, devorava e fazia em pedaços tudo que sobrava. Era diferente de todos que apareceram antes dele, tinha 10 chifres. Pois é, esse animal terrível, espantoso, representa o Império Romano. O Império Romano. O mesmo que as pernas de ferro da estátua. O Império Romano. Foi o império que mais tempo ficou no poder. Teve uma grande influência no mundo. E fez um estrago no mundo. Veja. Então aí está o terrível. Meus amigos, qual o significado dos 10 chifres na cabeça do bicho? Veja aí, Daniel 7, verso 24. Olha aí, Daniel 7, verso 24. Diz assim, ó: os 10 chifres correspondem a quê? 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. E depois dele, depois dos 10, se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Ó, então os 10 chifres correspondem a 10 reis, 10 países, tá certo? Então aí está. Os 10 chifres são os 10 países que surgiram quando caíram o Império Romano e formou a Europa Ocidental. Então perceba que até aqui recapitulou tudo de ontem. Tudo que estudamos ontem repetiu aqui até agora. Mas na profecia de ontem, quando surge a Europa Ocidental, os 10 países, vem a pedra do céu e destrói toda a estátua. Só que na profecia de hoje não. Na profecia de hoje, quando surge os 10 chifres, ele vê outra coisa. Um chifre pequeno, que só no meio dos 10 e arranca 3. E depois do chifre pequeno, ele vê o quê? Uma cena de julgamento, de juízo, para julgar esse poder maligno. E só depois do juízo é que acontece a volta de Jesus Cristo na glória do céu. Então perceba a progressão. Agora, nessa visão toda que Daniel teve, o que será que mais chamou a atenção dele, né? Vamos ver já já. Mas veja aqui, ó. Aqui está a profecia de ontem e aqui está a profecia de hoje. Ó, a cabeça de ouro, Babilônia. O leão, Babilônia. Os peitos e braços de prata, os medos e persas. O urso, o reinado da Média e da Pérsia. Os quadris de bronze, a Grécia. O leopardo, a Grécia. As pernas de ferro, Roma. O bicho terrível, Roma. Os pés de ferro e barro, os 10 países foram a Europa Ocidental. Os 10 chifres na cabeça do bicho, os 10 países foram a Europa Ocidental. Então, é a mesma coisa com outras figuras de linguagem. Agora, o que é que isso nos mostra? Veja, ao estudarmos no capítulo 2 e no capítulo 7 de Daniel, nós percebemos a repetição e a ampliação do mesmo assunto. E isso mostra para nós claramente que Deus conhece o fim desde o começo, que Ele não erra. Nós não estamos abandonados aqui à mercê da sorte. Deus se importa conosco. Irmãos, Deus se importa conosco. Não estamos abandonados aqui. Jesus vive. E é o nosso advogado no céu. E Ele vai voltar para buscar os seus fiéis. E Deus está revelando isso aqui para nós claramente, através das profecias. E exatamente. Isso nos dá segurança, irmãos, que toda profecia é bem-aventurado, porque sabe exatamente tudo que vai acontecer, nos mínimos detalhes. Só se perde se quiser. Olha o que Deus está revelando para nós, toda a história. Então veja que tudo, até aqui tudo se cumpriu. O que falta se cumprir vai se cumprir também. Entende? Isso nos dá segurança. Bem-aventurado aquele que estuda a profecia. Agora, nessa profecia toda,
que mais chamou a atenção do profeta Daniel? Vamos ver? Olha aí, versículo 19, verso 19, 7 e 19. Ele fala assim, ó: então eu tive desejo de conhecer a verdade a respeito do que? Do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de quê? De ferro, cujas unhas eram de quê? De bronze, que devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. Então, dos 4 animais, o que mais chamou a atenção dele foi o quarto. Ele chamou a atenção dele. Terrível. Agora, olha o verso 20. Ele fala aqui, ó: e também a respeito do que? Dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3. Daquele chifre tinha olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Então o que mais chamou a atenção dele, irmãos, foi o terrível, os 10 chifres e o chifre pequeno, que arrancou 3. Isso impressionou Daniel. Olha, por que ele foi impressionado? Olha o versículo seguinte, verso 21. Ele diz assim: eu olhava, e eis que este chifre fazia o quê? Guerra contra quem? Contra os santos, e prevalecia contra eles. Olha aí a desgraça. Por isso que ele ficou impressionado, porque esse chifre pequeno, ele fazia guerra contra os santos e vencia. Agora veja o versículo 22. Até que veio quem? O ancião de dias, Deus o Pai, e fez o quê? Justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Ou seja, olha a sequência. Olha a sequência da história. Surge o chifre pequeno no meio dos 10, arranca 3. Esse chifre faz guerra contra os santos do Altíssimo, vence. Mas em seguida vem o ancião de dias, estabelece o juízo, julga esse poder maligno, e aí então vem o reino de Deus, a volta de Jesus Cristo. Veja o versículo agora 25. Olha a sequência. 25. Diz que esse chifre pequeno ali iria proferir palavras contra quem? Veja, proferirá palavras contra quem? O Altíssimo. Quem é o Altíssimo? Deus. E magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade do tempo. Mas, verso 26, ó: mas depois se assentará o quê? O tribunal, o juízo, para quê? Para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. Verso 27. O reino e o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados a quem? Ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Então observa, eu fiz questão de ler isso aqui só para você ver a sequência. E essa sequência tem que ficar na nossa cabeça para entender bem a parte de hoje. Surge o pequeno, no meio dos 10, arranca 3, mexe com Deus, persegue o povo de Deus e vence. Mas Deus toma providência com o juízo. E depois então a volta de Cristo, o reino de Deus após o juízo. Vamos agora então mastigar isso nessa segunda parte. Eu disse que o tema de hoje era muito forte, né? Falei? Avisa aí, foi? Pois é. É daqui para frente o negócio. Meus amigos, então o que aconteceria antes da volta de Cristo? Segunda profecia. Surgiria o chifre pequeno. Então imagine que aqui seja a cabeça do terrível. Eu tentei desenhar, mas não ficou tão terrível assim, né? Mas imagine na sua cabeça aí que aqui seja a cabeça do terrível. Estão aqui os 10 chifres, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ali estão os 10 chifres. Quando Daniel estava olhando para os 10 chifres, ele percebeu que no meio dos 10 subiu um chifre pequeno.
porém robusto. E quando ele subiu, arrancou quantos? Olha lá, 1, 2, 3. O bicho subiu nervoso. Já arrancou logo 3. E desses chifres tinha o quê? Olhos, como olhos de homem. E uma boca que falava com vanglória, com insolência. Nós vimos aqui em Daniel capítulo 7, vamos ler de novo agora, por favor, verso 24. 7, 24. Diz assim, ó, os 10 chifres correspondem a quê? 10 reis, que se levantaram daquele mesmo reino, ou seja, de Roma, e a Europa Ocidental. E depois deles, depois dos 10, se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Então note, meus amigos, que os 10 chifres são os 10 países como a Europa Ocidental. Escuta, os 10 chifres são os 10 países que surgiram quando caiu o Império Romano e foi para a Europa Ocidental. Então, esse chifre pequeno que sobe no meio dos 10, arranca 3, corresponde a um país pequeno que surgiria, no meio da Europa Ocidental e arrancaria 3 países. Essa é a revelação profética. Agora você vai olhar na história e na geografia qual foi o único país pequeno que surgiu no meio da Europa Ocidental e arrancou 3 países. E você vai verificar que o único país que surgiu no meio da Europa Ocidental e que abateu 3 países foi Roma cristã. Foi Roma cristã que destruiu quem? Os vândalos, os éros e os trogonos. Então, irmãos, aqui está revelando que antes da volta de Cristo surgiria no mundo Roma cristã, no meio da Europa Ocidental. Agora, enquanto Roma imperial era governada pelos Césares, Roma cristã era governada por quem? Pelo sistema papal. Veja, então o chifre pequeno indica o quê? O surgimento do quê? Do sistema papal na história da humanidade. E o que faria com Deus e com a humanidade. Então aqui que começa, irmãos, a revelação forte, né? Você quer saber quando foi que surgiu na história do mundo o sistema papal? Aí está. No ano 466 depois de Cristo, no meio da Europa Ocidental, surge Roma cristã, governada pelo sistema papal. Aliás, agora morreu um papa, né? E entrou outro no lugar. Agora é o Leão 14, né? Morreu Francisco, agora é o Leão, né? Na verdade o nome dele não é Leão, é Robert alguma coisa lá, né? Hein? Robert Prevost, isso mesmo, Robert Prevost, um americano. E antes dele estava quem? O Francisco. O nome dele também não é Francisco. O nome dele é o quê? Jorge Mário Bergoglio, um argentino, né? Então notem, meus amigos, que o sistema papal, Roma cristã, surgiu no meio da Europa Ocidental. Veja, a profecia está revelando que antes da volta de Cristo isso aconteceria na história. E aconteceu mesmo. Só que a profecia revela o que Roma cristã iria fazer. Isso é que é forte. Vamos ver. Capítulo 7 de Daniel, versículo 21. Voltemos aí. Olha aí. Eu olhava, e eis que este chifre fazia o quê? Guerra contra quem? Os santos, e prevalecia contra eles. Olha aí. Então esse chifre pequeno iria fazer guerra contra os santos, iria prevalecer. Agora, quem são os santos? Lemos ontem, vamos ler agora. Deixa marcar Daniel aí, e vamos para Apocalipse 14, 12. 14, 12. Apocalipse 14, verso 12.
Quem são os santos que seria perseguido e morto pelo sistema papal, pelo chifre pequeno? Veja aí, diz assim, 14, verso 12 de Apocalipse: aqui está a perseverança de quem? Dos santos. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, segundo a Bíblia, santos não são estados, né? Santos são pessoas que guardam os mandamentos de Deus e têm fé em Jesus. Então, notem que a profecia está revelando que antes da volta de Cristo surgiria a Roma cristã, o verdadeiro sistema papal, que iria perseguir, torturar e matar o povo de Deus, que guarda os mandamentos de Deus e tem fé em Jesus. Olha que coisa forte, né? Pois é. Agora, volte para Daniel lá, no capítulo 7, e vejamos agora o versículo 25. 7 e 25. O que mais que o sistema papal iria fazer? O que mais Roma cristã iria fazer? Verso 25. Proferirá palavras contra quem? O Altíssimo. Quem é o Altíssimo? É Deus. Paremos aí, vamos para a tela aqui. Então também iria proferir palavras contra Deus. E como é que o sistema papal profere palavras contra Deus? Muita atenção aqui, irmãos. Aqui começam as coisas fortes, né? Eu falei que o tema seria forte. Veja, em primeiro lugar, o líder máximo do Vaticano é conhecido como Papa. Mas já vimos que Papa não é o nome dele. Também é conhecido como Pontífice Máximo. E também ele é reverenciado e diz que perdoa pecados. Pois é assim que o sistema papal profere palavras contra Deus, contra o Altíssimo, blasfema contra Deus. Por quê? Porque se coloca no lugar de Cristo e pega para si as prerrogativas divinas. Por exemplo, a palavra Papa em latim significa o quê? Pai. E ele é chamado de Papa porque ele diz que ele é o pai da igreja. Mas segundo a profecia bíblica, quem é o cabeça da igreja? Jesus Cristo. Então aqui está uma blasfêmia. Quando o Papa se coloca, quando o líder do Vaticano se coloca como Papa, como pai da igreja, ele está se colocando no lugar de Cristo, pegando para ele aquilo que é divino. E isso é blasfêmia contra Deus. Veja, também ele é conhecido como Pontífice Máximo. E a palavra pontífice significa o quê? Ponte. E ele é chamado de pontífice porque ele diz que ele é a ponte entre a terra e o céu. Sabia disso ou não? Pois é. Mas segundo a profecia bíblica, irmãos, quem é a ponte? Jesus Cristo. E ele é o único que pode ser chamado de pontífice de todo o universo, porque não tem ninguém igual a Jesus Cristo no universo. E por que ele é o pontífice? Porque ele, irmãos, é que liga o céu à terra e a terra ao céu. Deus ao homem e o homem a Deus. Porque ele, como Deus Todo-Poderoso, ele se encarnou no ventre da Virgem Maria e nasceu aqui. E tomou a forma humana. E ao nascer aqui não deixou de ser Deus, porém tomou a forma humana, de modo que Jesus Cristo passou a ser plenamente Deus e plenamente homem. E não tem ninguém igual a ele no mundo, nem no universo. Veja, ele é plenamente Deus e plenamente homem. Sabe o que é isso, não? Então ele, como Deus, trouxe Deus a nós, como homem nos eleva a Deus. É ele que liga o céu à terra e a terra ao céu. Deus ao homem e o homem a Deus. E foi por isso que ele falou assim: olha, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse: eu sou o caminho. E só ele pode mencionar essa frase: eu sou o caminho. Ninguém mais. Por isso, meus amigos, quando o líder máximo do Vaticano, chamado de Pontífice Máximo, está blasfemando fortemente contra Deus, se colocando no lugar de Cristo, só Cristo pode ser chamado de Pontífice. Agora, ele também é reverenciado, ou seja, por onde passa,
as pessoas se curvam perante Ele, né? A sua santidade. Ele é o único no mundo que, quando se apresenta em outro lugar, se apresenta como chefe de Estado e chefe religioso. É o único no mundo desse jeito. E aceita reverência, aceita culto. Ele é um objeto de culto. Por onde anda? As pessoas se ajoelham, beijam o anel dele, na mão dele. E ele não reprova. Ele aceita a reverência. E Deus nunca permitiu que o ser humano, que a criatura pudesse ser reverenciada. Pode abrir a Bíblia todinha. Então aí está mais uma blasfêmia, pegando para si aquilo que é divino. E também, irmãos, diz que perdoa pecados. Você se lembra do Papa Francisco, durante a pandemia, ele foi lá na Praça de São Pedro sozinho. Isso foi notícia do mundo todo, passou nos jornais. Ele foi lá na Praça de São Pedro perdoar os pecados do povo. Passou na televisão aí. Então diz que perdoa pecados. Mas segundo a profecia bíblica, irmãos, quem é que perdoa pecados? Somente Deus, né? Mediante o arrependimento genuíno. Agora, eu quero dar uma paradinha aqui para dizer o seguinte: quando a profecia revela essas coisas aqui, irmãos, fortes, contundentes, a profecia não está condenando nenhum fiel católico de nenhum lugar. Deus não condena nenhum fiel. Por quê? Porque os fiéis estão de boa fé, aqui e em qualquer lugar. Se tem ensinamento errado, não está nos fiéis. Está onde? Na liderança, no sistema. Então o que Deus condena é o sistema errado que engana o povo. Então não vai entender a coisa errada aqui, não. Deus não condena nenhum fiel de nenhum lugar. Quando Ele revela o sistema errado, é para você e eu não entrarmos no sistema errado. É para nos abençoar, para que nós vamos servir a Deus cada vez melhor e entrar no céu um dia. Então não confunda a coisa. Ele falou: ó, pastor, eu estava metendo pau nos fiéis. Não, jamais. Eu fiquei lá muitos anos, inclusive, servindo de coração, não é? De coração. Até que eu comecei a estudar a Bíblia e vi que não era por ali o caminho. Então não confunda a coisa, tá? Deus condena o sistema errado que engana o povo. Bem, então, irmãos, vejam, também estabeleceu o sistema de confessionários. E os fiéis, irmãos, são ensinados a confessar-se ao sacerdote pelo menos uma vez por ano. É um dos 7 sacramentos. Sabe que sacramento, se a pessoa não fizer, se perde, né? Sabia disso? Não. Tem 7 sacramentos. E o sacramento seguinte, se não fizer, ele se perde. E o sacramento fala assim, ó, confessar-se pelo menos uma vez ao ano. Então, pelo menos uma vez por ano, o fiel tem que ir lá no confessionário é uma casinha, um biombo dentro da igreja católica, onde o padre entra lá, senta lá, tem uma janelinha, os fiéis fazem uma fila e um por um vai lá contar os pecados para o padre. Aí quando termina de confessar os pecados para ele, o que ele faz? Dá uma penitência para a pessoa de acordo com os pecados e com a gravidade dos pecados. Aí ele fala assim, agora você vai rezar tantos Pai Nossos, tantas Ave Marias, tantas Ave Rainhas, seus pecados são perdoados. E o fiel sai dali, se ajoelha e fica rezando, e acha que foi perdoado mesmo. Mas segundo a Bíblia, os pecados têm que ser confessados a quem? A Deus o Pai. E pedir perdão em nome de quem? De Jesus, que é o nosso advogado junto ao trono de Deus. E o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. É assim que a profecia diz. Então você confessa direto a Deus o Pai, pede perdão em nome de Jesus. Mediante seu arrependimento genuíno, Deus perdoa você e te aceita de volta. Não precisa confessar com o pastor, nem com o padre, nem com o pai de santo, nem com ninguém. Mas o sistema papal colocou confessionários. E veja, tudo isso aconteceria antes da volta de Cristo, na história do mundo. Está revelando aqui, ó. Agora vamos volta para Daniel capítulo 7, versículo 25. Já entendemos a primeira parte, ó. Proferirá palavras contra o Altíssimo, já entendemos. Magoará ou destruirá os santos do Altíssimo, que é o povo de Deus. Vamos ver já. E cuidará, teriam cuidado de mudar os tempos e a lei. Paremos aqui, irmãos. Foi o sistema papal que mudou os marcos proféticos, mudou os tempos e mudou a lei de Deus. Na lei de Deus tem quantos mandamentos? Tem 10 mandamentos.
Eu deixei na minha bolsa ali, mas eu trouxe o catecismo. Eu não sei se você já fez primeira comunhão, não é? Você já fez catequese. Se você fez catequese e tem o catecismo ainda em casa, quando você chegar em casa hoje, abre a Bíblia nos 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, e abre o catecismo nos 10 mandamentos. E você vai ver o que foi que o Papa fez. Irmãos, nos 10 mandamentos da lei de Deus, no 4º mandamento fala assim, olha: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Na Bíblia está assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então, segundo o mandamento de Deus, é para guardar que dia? O sábado. O Papa disse o quê? Não, vai ser o domingo. E colocou no catecismo o 3º mandamento: guardar domingos e festas. E não tem Bíblia nenhuma. Ele disse: não tem Bíblia nenhuma. O único lugar que manda guardar o domingo oficialmente chama-se catecismo. Não tem Bíblia nenhuma. Se você achar na Bíblia um texto que manda guardar o domingo, eu dou um carro zero para você e uma casa nova. Pode procurar. Se amanhã você vai aparecer aqui um texto bíblico inspirado por Deus que manda guardar o domingo, você vai ganhar um carro zero e uma casa nova. Irmãos, não tem Bíblia nenhuma. O 2º mandamento da Bíblia fala assim, ó: não farás para ti imagem de escultura, nem te curvarás diante delas. Esse mandamento não tem nos 10 mandamentos do catecismo. O Papa, ó, arrancou. Sabia? Então pega o catecismo, os 10 mandamentos, pega a Bíblia, os 10 mandamentos, e compara com você. Então ele adulterou os 10 mandamentos. E isso aqui é ensinando para quem? Para as criancinhas que estão se preparando para fazer a primeira comunhão. E essas crianças crescem achando que aquilo ali é bíblico. E aí defende os ideias o quê? A imagem de escultura. E defende os ideias o quê? A guarda do domingo. E não é bíblico. Então aqui a profecia está dizendo que realmente o sistema papal iria fazer isso ao longo da história, antes da volta de Cristo. Volta aí no verso 25. Ó. Já entendemos quase todo. Ó. Veja: proferirá palavras contra o Altíssimo, já entendemos isso. Magoará ou destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos, e mudou os marcos proféticos e a lei de Deus. Agora a última parte fala assim, ó: e os santos, povo de Deus, lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Vamos aqui para a tela. Então o povo de Deus seria perseguido, torturado e morto por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Agora, qual o significado de tempo na profecia? Veja aí, Daniel 11, 13. Daniel 11, verso 13. Vamos lá rapidamente. Daniel capítulo 11, versículo 13. Qual o significado de tempos na profecia? Daniel 11, 13. Diz assim, ó: porque o rei do norte tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira, e ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá a pressa, um grande exército e abundância de provisões. Então notem que tempos tem que ver com o quê? Anos. Portanto, aqui na tela, tempo, 1 ano, 2 tempos, 2 anos, meio tempo, meio ano. Então o povo de Deus seria perseguido por um tempo, 2 tempos, metade do tempo, ou 3 anos e meio. Agora, 1 ano tem quantos meses? 12 meses. 2 anos? 24 meses. E meio ano? 6 meses. Vamos calcular. 2 mais 4? 2 mais 4? 6 mais 6? 12. Põe o 2 e vai 1. 1 mais 1, 2 mais 2, 4. Então dá 42 meses. Então veja que o povo de Deus seria perseguido, torturado e morto por um tempo, 2 tempos, metade do tempo, ou 3 anos e meio, que dá 42 meses. Agora vamos para Apocalipse 13, onde fala da besta, que é o assunto de amanhã. Apocalipse 13, versículo 5. Apocalipse 13, versículo 5.
Veja, aí no capítulo 13 de Apocalipse, acima do capítulo 13 tem um título, não tem? O que fala aí? A besta que subiu da onde? Do mar. E no capítulo 13, versículo 5, fala o que? Foi-lhe dado o que? Hein? Uma boca. Lembra que o chifre tinha olhos e boca? Aqui fala assim, foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e que mais? E blasfêmias. E autoridade para agir quanto tempo? Quanto tempo? 42 meses. Então notem que esse chifre pequeno de Daniel, capítulo 7, tem uma relação estreita com o Apocalipse 13. Veja, 42 meses. Agora, vamos saber quantos dias dá 42 meses. Vamos multiplicar por 30. Aí você fala, pastor, por que vai multiplicar por 30? Porque tem mês que tem 31, tem mês que tem 28, que é o fevereiro. Irmãos, vamos multiplicar por 30, porque a própria profecia diz que é por 30. E vamos ver já já. Mas vamos multiplicar primeiro. Então na multiplicação baixa o 0. 3 vezes 2? 6. 3 vezes 4? 12. Então dá 1260 dias. Então 42 meses equivale a 1260 dias. Agora veja Apocalipse 11, versículo de 1 em diante. E aqui você vai ver o texto que realmente fala que 42 meses, profeticamente, de acordo com a Bíblia, dá 1260 dias. Veja aí, capítulo 11, verso 1 em diante. Diz assim, foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar, diz que naquele adoram. Verso 2, mas deixa de parte o que? O átrio exterior do santuário, é o pátio, né? E não o messas, porque foi-lhe dado a quem? Aos gentios. Esses por 42 meses, veja, esses por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Veja o verso 3. Darei às minhas duas testemunhas que profetizem por quanto tempo? 1260 dias, vestido de pano de saco. Então aqui está o texto que menciona, irmãos, claramente que 42 meses equivale a quê? 1260 dias. E foi por isso que multiplicamos por 30. Ficou claro? Agora, o que são essas duas testemunhas que profetizariam durante 1260 dias, vestido de pano de saco? Essas duas testemunhas que fala, irmãos, é o Antigo e Novo Testamento. Escutem, porque quando o sistema papal passou a dominar o mundo politicamente e religiosamente, o sistema papal, irmãos, recolheu as Bíblias do povo e queimou em praça pública e foi proibido ler a Bíblia. Agora, se alguém quisesse ler a Bíblia ou passar algum texto da Bíblia para outra pessoa, tinha que ser escondido, ninguém tinha liberdade religiosa. Então algumas pessoas faziam o que? Arrancavam a folha da Bíblia, dobravam, colocavam dentro do sapato, calçavam o sapato e ia embora. Quando chegava na casa da pessoa lá, tirava o sapato, tirava a folha da Bíblia para ler com a pessoa. Ninguém tinha liberdade religiosa. Então durante a perseguição, as Bíblias foram queimadas em praça pública. Foi proibido ler a Bíblia. Agora quem dava as ordens, quem dava as doutrinas, era o sistema papal. Só que a desgraça maior vem agora. Por quê? Porque em profecia, cada dia vale um ano. Esse é o negócio. Então a perseguição e o domínio ferrenho não foi em 1260 dias, mas 1260 anos. Né? Em Ezequiel capítulo 4, versos 6 e 7, fala que cada dia vale um ano. Então aqui está, irmãos, a tragédia está aqui, a perseguição ferrenha, o domínio político e religioso do mundo pelo sistema papal foi do ano 538 até o ano de 1798. Foram 1260 anos de perseguição, tortura e morte. E nesse período aqui, ninguém podia ler Bíblia, ninguém tinha Bíblia.
uma tragédia, porque, irmãos, foi muito tempo, hein? 1260 anos. Sabe o que é isso, não? Muito tempo sem existir Bíblia. E nesse período aí o sistema papal colocou doutrinas e mais doutrinas e mais doutrinas em nome de Deus e da Bíblia. E não tinha nada a ver com Deus nem com a Bíblia. E quem não aceitasse era torturado e morto. Por isso nesse período aí, olha, milhões de cristãos foram mortos. Eu disse quantos? Milhões de cristãos foram mortos, sem piedade. Veja, no ano 466 caiu o Império Romano, surgiu a Europa Ocidental, e no meio da Europa Ocidental Roma cristã, governando pelo sistema papal. Quando foi no ano 503, o Papa foi eleito juiz sobre toda a terra, podendo julgar, não podendo ser julgado por ninguém. Olha só. Aí, quando foi aqui, 5 anos mais tarde, no ano 508, o sistema papal recebeu um exército, um trono e uma coroa. Quem deu para ele? O rei Clovis dos francos. E nesse ano foi estabelecida a abominação desoladora, de que falou Daniel e de que falou Jesus Cristo. A contrafação do plano da salvação foi estabelecida aí. Aí, quando foi 30 anos mais tarde, no ano 538, recebeu supremacia papal. O que é isso? Poder político e religioso das mãos, para mandar, desmandar, torturar e matar quem não concordasse com suas doutrinas. A partir daí começou a desgraça, a tragédia. Essa perseguição durou muito tempo, 1260 anos. E nesse período aí, olha, foram colocadas as piores doutrinas que existem hoje em nome do cristianismo. Por exemplo, batismo de bebezinho. Tem na Bíblia? Tem? Segundo a Bíblia, pode batizar o bebezinho? Não. Mas o Papa disse que vai batizar o bebezinho. E está até hoje, não está? Não está até hoje? Até hoje. E sabe o que é interessante? Para batizar o bebezinho, tem que pagar. Sabia não? Eu fico pensando, irmãos, que lá tem que pagar e batizar todo mundo. Aqui é de graça, todo mundo quer batizar. Eu pensei em cobrar para batizar, eu pensei alguns se animam, né? Não, tem que ter alguns se animam. Hein? Pecado. Né? Lá tem que pagar e batizar todo mundo. Impressionante. Aqui é de graça, todo mundo quer batizar. Aqui a gente ensina o povo a servir a Deus e não quer batizar. Lá não ensina nada, é bater todo mundo. Logo quando nasce. Impressionante, né? Pois é. Então isso não tem Bíblia nenhuma. E colocou e está aí até hoje. Também não foi colocado o voto celibato. O que é isso? Que o líder religioso não pode se casar. Tem na Bíblia isso? Não também, irmãos. Não também. Pelo contrário, a Bíblia fala que o líder religioso tem que ser casado, bem casado, pode ter a sua mulher. Mas o Papa falou assim: olha, não vai casar. Por isso que o Papa não se casa, os padres não se casam e as freiras também não se casam. É um voto que é feito, um voto do celibato. E essa doutrina que não pode se casar, irmãos, tem feito muito mal para os sacerdotes, porque tem muitos padres que gostariam de se casar e não podem por causa do voto. Aí vivem abraçados e fazem o quê? Pedofilia. Irmãos, é um escândalo no mundo inteiro, infelizmente. E padres molestando crianças. Eu disse no mundo inteiro, não é só no Brasil não. Não faz muitos anos, o braço direito do Papa Francisco, um cardeal, teve que ir lá para a Austrália se explicar na justiça. Porque quando ele esteve lá, molestou as crianças. E quando não, é padre tendo relação com freira, e freira ficando grávida e abortando. Isso era melhor se casar, sim ou não? Mas, está aí, o celibato. Também colocaram, irmãos, o domingo como dia de guarda para o cristianismo. Tem isso na Bíblia? Não também. A Bíblia manda guarda esse dia, o sábado, mas o Papa disse o domingo, colocou e está até hoje. Também, irmãos, colocaram o quê?
canonização de pessoas, tornando pessoas santas e intercessoras. Tem isso na Bíblia? Irmãos, a Bíblia fala que nosso único intercessor quem é? Jesus Cristo, que ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou, venceu a morte e a sepultura, está vivo no céu hoje, como nosso advogado. Então nós devemos orar a Deus o Pai em nome de Jesus, que nos defenda das acusações do diabo. Escutem, só que o Papa disse não. Aí começou a canonizar pessoas, tornar pessoas santas e intercessoras. Ele começou a ensinar os santos a recorrer os fiéis a recorrer aos santos. Então, se uma pessoa tem problema nos olhos, o padre manda rezar para quem? Santa Luzia. Diz que é a santa que protege os olhos. Agora, se eu posso recorrer a Santa Luzia, irmãos, para que Jesus como advogado do céu? Eu não preciso dele. Olha o problema. Então, tirou da cabeça do povo um mecanismo de comunicação com o céu. Veja, se a pessoa tem problema na garganta, o padre manda rezar para quem? São Brás. Então, quando um homem chamado Brás falou que ele é o santo que protege a garganta. Você já viu a pessoa quando engasga, alguém chega nas costas e grita assim: São Brás? Já viu? E bate e grita: São Brás. E diz: São Brás. Então, é porque aprendeu assim. Entende? Então, se eu posso recorrer a São Brás quando eu estou com problema na garganta, a pergunta é: para que Jesus foi advogado do céu? Eu não preciso dele. Olha o problema. E se alguém tem problema no casamento, o padre vai rezar para quem? Santo Antônio. Diz que Santo Antônio é o santo que protege o quê? O casamento. Está vendo? Meus amigos, tudo errado, né? Infelizmente. Ó, você sabe por que meu nome é Antônio? Esse você pensou mesmo. Eu nasci um dia depois do dia de Santo Antônio. O dia de Santo Antônio é dia 13 de junho. Eu nasci no dia 14. E a minha mãe, muito fiel, colocou meu nome de Antônio em homenagem a quem? Ao Santo Antônio. Você está vendo? Então veja, irmãos. Se eu posso recorrer a Santo Antônio, quando estou com problema no casamento, para que Jesus foi advogado no céu? Eu não preciso dele. Está vendo? Se uma pessoa tem uma causa perdida, o padre pode rezar para quem? Santo Expedito. Santo Expedito. Você já viu por aí nas casas uma faixa que diz assim: ó, agradeça a Santo Expedito pela graça alcançada? Então é porque o padre ensinou que tem que rezar para Santo Expedito. Se a pessoa perde um negócio, um objeto, e não acha, aí tem que rezar para quem? São Longuinho. Agora, se a pessoa achar, tem que fazer o quê? Dá 3 pulinhos. É assim que ele ensina. Então, irmãos, foi criando santos. E isso aí, irmãos, bagunçou a cabeça do povo. O povo, irmãos, está bêbado, espiritualmente, bêbado, porque perdeu o mecanismo de comunicação com o céu. Você pode notar o dia de santo tal, a multidão que vai para a rua atrás de uma estátua? Já viu? Uma procissão? É por causa disso. Olha aí, ele está falando aqui com o Papa Francisco canonizou 900, mais de 900 pessoas. 929 pessoas. Tornou pessoas santas. Entende? Então, meus amigos, isso aí deixou o povo bêbado. Sabe? Infelizmente. E não é culpa do povo não, viu? Não é culpa dos fiéis não. É culpa da liderança. Não é? Os fiéis estão de boa fé. Quando estudar a Bíblia vai poder o quê? Mudar de rumo. E servir a Deus melhor. Então, meus amigos, a coisa foi feia. Também colocaram aqui, olha, missa no 7º dia, culto aos mortos. Tem isso na Bíblia? Irmãos, podemos rezar ou orar por um morto? Não, por quê? Porque o morto está morto, não está vivo. Segundo a Bíblia, quando morre, morre mesmo. Não está vivo em canto nenhum. A Bíblia fala que vai ter ressurreição, né? De salvos e perdidos. Aí vai ter ressurreição recompensa, mas por enquanto não. Então, irmãos, não pode rezar por um morto, mas colocaram missa no 7º dia. Também colocaram a doutrina do purgatório. Tem isso na Bíblia? Não, também. Olha só quantas doutrinas erradas que tem estabelecidas, e até hoje está isso aí. Também, irmãos, colocaram a indulgência, que é a compra do perdão. Você podia pagar hoje e pecar amanhã. Já estava pago. Você vendia um espinho,
dizia que aquele espinho era o espinho que perfurou a fronte de Cristo. E se alguém comprasse aquele espinho caríssimo, todos os seus pecados passados estavam perdoados. Você poderia pecar mais tantos anos e estava perdoado também. Tem isso na Bíblia? Não. Irmãos, o perdão vem a nós quando a pessoa se arrepende do seu pecado e arrependido aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e confessa o pecado a Deus o Pai pelo perdão de Cristo. Aí o sangue de Cristo nos purifica todo o pecado. Então notem que não tem isso na Bíblia. Também, irmãos, colocaram penitência na nossa graça. Tem isso na Bíblia? Não também. Dia 12 de outubro, você passa dessa doutra aí, eu fico impressionado. O tanto de gente que vem de São Paulo até Aparecida a pé. É impressionante. Por quê? Fazendo penitência, achando que pela sua penitência vão alcançar a favor de Deus. Quando na verdade, irmãos, a salvação é pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. É outra coisa. Veja, e quem não aceitava isso era torturado e morto. Mas aí, irmãos, Deus tomou providência. Escuta, porque a mortandade era muito grande. Aí quando foi em 1517, Deus levantou Martinho Lutero. Quem era Lutero? Um monge católico, fiel, professor de universidade. Esse monge descobriu a Bíblia com a sua lei escondida, ninguém podia ler a Bíblia. Ele descobriu que a salvação era pela fé, não pelas obras. E encantado com isso, começou a pregar na universidade. Logo o Papa ficou sabendo. Quando eu chamei ele para pedir perdão, se retratar. E diante do Papa, eu não posso pedir perdão, a não ser que você prove que eu esteja errado pela Bíblia. E ninguém podia provar. E Martinho Lutero só não foi morto porque um amigo dele escondeu numa fazenda. Senão teria sido morto. E Martinho Lutero despertou o povo para a Bíblia. Despertou o povo. Traduziu inclusive a Bíblia para o alemão. Aí, irmãos, o povo agora despertado para a Bíblia. Em seguida, veio a Revolução Francesa, comandada por Napoleão Bonaparte. E aí, então, irmãos, quando foi em 1798, o Papa Pio VI, que estava no poder, foi preso. O general Berthier e Napoleão Bonaparte prendeu o Papa Pio VI, tirou dele o seu poder e os seus bens. E no ano seguinte ele morreu na prisão. E foi aí que acabou o domínio do sistema papal, politicamente e religiosamente. Acabou aí. 1798, com a Revolução Francesa. Só que quando acabou a perseguição, quando terminou o domínio, o povo estava analfabeto da Bíblia. Por quê? Foram 1260 anos sem Bíblia. Morreu uma geração, nasceu outra geração. Morreu essa geração, nasceu outra geração. E todo mundo sem a Bíblia. Imagine as trevas espirituais. Aí, irmãos, quando começou a voltar a Bíblia nas mãos do povo, porque você pergunta assim, mas pastor, se Deus é um só e a Bíblia é uma só, por que tem tantas religiões? Ou ramificações religiosas? Já se perguntou isso? A razão está aí, ó. A razão está aí. Por que tem tantas religiões na Terra? Ou ramificações religiosas? Porque quando voltou a Bíblia nas mãos do povo, o povo começou a ler a Bíblia. Aí falou assim, olha que legal, descobriu a verdade. Foi lá e montou uma igreja. Outro na Bíblia, olha que legal, descobriu outra verdade. Foi lá e montou outra igreja. Outro na Bíblia, olha que legal, descobriu outra verdade. E foi lá e montou outra igreja. E assim foi subindo de igreja, subindo de igreja, subindo de igreja. E não parou até hoje. Então a razão maior, porque tem mais de 50 mil ramificações religiosas no mundo hoje, se deve a esse período de trevas aí. Mas nenhuma delas restaurou toda a verdade. Mas Deus falou que a verdade seria restaurada por completo. E quando foi em 1844, Deus levanta o seu povo novamente, restaurando toda a verdade que foi jogada por terra, denominados as Adventistas do sétimo dia. Que não surge aí ressurge, porque durante a perseguição foi para o deserto. Agora ressurge, restaurando toda a verdade que foi jogada por terra. E nesse mesmo ano, 1844, Jesus Cristo lá no céu, passou do lugar santo para o lugar santíssimo do santuário celestial. E começou o grande juízo de investigação, conforme a profecia de Daniel 8:9. Você se lembra que depois do Egito pequeno, que perseguiu o povo de Deus para ser contra Deus e esse estabelecido o juízo?
volta de Cristo? Então, o juízo foi estabelecido quando? 1844. Só falta a volta de Jesus. Imagine comigo, em 1844 foi estabelecido o juízo, mas estamos em que ano? 2025. Irmão, só falta acontecer a volta de Jesus. Em breve, Cristo virá. Irmãos, em breve, Cristo virá. Assim diz a profecia. Em breve, Deus vai intervir por amor aos seus filhos. Ele virá para buscar os seus fiéis e levar para o reino dos céus. Então,